Ouvindo Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, queridos internautas aí do Facebook, os nossos amigos aí do WhatsApp, estamos entrando no ar mais uma vez com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. O nosso programa Ouvindo Você tem por objetivo ouvir, como o próprio nome diz, obviamente, ouvir você com a sua dificuldade, com a sua dor, com a sua necessidade. E sempre dizemos aqui que essas necessidades normalmente estão voltadas para o aspecto psi ou para o aspecto espiritual. Então, se você tiver alguma dificuldade no aspecto espiritual ou no aspecto psicológico, você pode entrar em contato conosco a partir de agora e nós vamos conversar com você. Não vamos diagnosticar, não vamos fazer terapia, não vamos fazer prognóstico, nós vamos conversar com você sobre a sua dificuldade, sobre a sua dor e a partir daí buscarmos juntos caminhos que você possa trilhar para amenizar ou para cessar a sua dor. Para tanto, você pode nos telefonar, o nosso número fixo 3386-1400, o nosso WhatsApp que é 984867633. Você pode também participar conosco pelo Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro. Você entra no site da rádio, é o radioriodejaneiro.am.br e lá você clica no ícone do Face e você vai poder participar ao vivo conosco. Sempre pedimos aos nossos ouvintes e aos nossos agora telespectadores do Facebook, né, que compartilhem, que dividam esses textos, esses temas, porque são temas úteis, de utilidade pública mesmo, que ajuda assim, milhares de pessoas e é sempre muito bom espalharmos coisas boas. Hoje, por exemplo, nós convidamos o Henrique Fernandes, psicólogo que está aqui conosco todo mês, para conversar um pouco conosco sobre um tema que aflige a humanidade. Nós já botamos no Facebook, já compartilhamos lá, quem participa do Facebook já sabe que o tema é depressão. E nós estamos aqui com uma manchetezinha da Organização Mundial de Saúde. O número de pessoas com depressão cresce 18% em 10 anos. É alguma coisa de muito grave. Brasil lidera esse ranking na América Latina. Então, nós vimos recentemente aí uma outra pesquisa em que dizia que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, as pessoas do Brasil são as mais ansiosas do mundo. E agora o Brasil lidera o ranking da depressão na América Latina. Então isso é muito grave. E precisamos todos estar atentos para nos ajudar e ajudar aquelas pessoas a quem amamos, que estão ao nosso lado e que precisam dessa ajuda para superar as suas dificuldades. Para tanto, o nosso amigo vai conversar um pouco conosco aqui sobre isso. Henrique, como superar, não sei, como amenizar, como conviver com toda essa dificuldade? Valdenir, querido ouvinte, a depressão é sempre um desafio, Valdenir. Um desafio para a pessoa, para a família, para a sociedade, para os profissionais. E é necessário falar sobre isso, estudar o tema. O movimento espírita, porque estamos aqui na Rádio Espírita, precisa olhar para esse tema, porque a doutrina espírita tem elementos importantes que nos ajudam a lidar com os transtornos psicológicos e, particularmente, estamos abordando o tema hoje, a questão da depressão. Primeiro é bom a gente entender um pouquinho a depressão, mas sem nos alongarmos muito, Valdenir, porque o tema tem sido já falado, debatido. Mas a depressão é uma condição clínica que envolve a vida da pessoa como um todo e o seu modo de funcionar. Então, a depressão, por exemplo, vai afetar o pensamento, porque a pessoa normalmente tem dificuldade de concentração, tem pensamentos negativos,
muitas vezes pensamentos de morte. Afeta também o campo afetivo, emocional, porque essa pessoa guarda normalmente muito sentimento de culpa, às vezes é mágoa, às vezes são emoções mais difíceis, como a raiva, por exemplo, desejo de vingança em alguns casos. Afeta também a área do comportamento, porque a pessoa tem dificuldade de tomar decisões, ela compromete também o corpo, porque há uma baixa de energia, muitas vezes a pessoa tem sono, muito sono, né? Ou então insônia, pode perder o apetite, ganhar ou perder peso, há muitas vezes uma certa agitação psicomotora, ou então ela fica mais lenta, um quadro assim de abatimento, digamos assim. E uma área importante que também fica bastante comprometida nos quadros depressivos é a visão de si. A pessoa tem assim uma baixa autoestima, muitas vezes, ela se recrimina por erros, por decisões do passado, se desvaloriza. Esse é um quadro bastante complexo, né, Valdenir? Não estamos dizendo que todo mundo com depressão tem esses sintomas todos, mas normalmente tem 3, 4 desses sintomas aqui rapidamente comentados. No fundo, o que acontece na depressão? A relação com a vida está bastante comprometida. A pessoa, ela perde muitas vezes a vontade de viver, não consegue acreditar que existe uma saída para os seus problemas, para as suas questões existenciais mais complexas, e ela não enxerga o sentido da sua própria vida. Há um dado importante que a gente precisa comentar, que normalmente, os estudos têm mostrado isso, a pessoa com depressão normalmente tem também algum outro problema psicológico, e o mais comum é a ansiedade. A ansiedade parece que caminha ao lado da depressão, e um dado importante, Valdenir, que segundo estudos bem recentes, indivíduos com depressão têm 5 vezes mais chances de desenvolver um quadro de abuso de drogas, como o álcool, o fumo e outros, drogas ilícitas inclusive. Então isso é bastante sério, a gente precisa olhar para isso, falar sobre o tema. Mas o mais importante hoje, Valdenir, como você perguntou, como é que a gente lida com a depressão, como é que a gente pode, na realidade, amenizar esses sintomas, encontrar um equilíbrio nisso tudo. Existe assim uma terapêutica que ao mesmo tempo é a prevenção, e eu diria que são assim, entre aspas, regras gerais que a gente pode seguir, seja para tratar, amenizar os sintomas, seja até para evitar em muitos casos, né? Então eu diria assim, primeira coisa, a medicação. A medicação em alguns casos, não é que ela seja necessária em todos os casos, mas para muitos casos a medicação ajuda, Valdenir. A droga antidepressiva comprovadamente alivia os sintomas da depressão e deixa a pessoa mais confortável para trabalhar questões mais delicadas do seu campo afetivo, a sua história de vida. Todos precisam tomar remédio? Não, mas isso tem que ser avaliado pelo especialista. A psicoterapia sempre vai ajudar, porque vai promover o autoconhecimento, e esse é o terceiro passo, é o estudo de si mesmo, que vai levar naturalmente ao autoconhecimento. A ajuda espiritual, qualquer que seja ela, de acordo com o sistema de crenças da pessoa, sempre vai ajudar. O trabalho no bem, o perdão, o auto-perdão e a gratidão. Então, em linhas gerais, essa é a terapêutica, pensamos aqui, né? E ao mesmo tempo é a prevenção. Medicação em alguns casos, psicoterapia, o estudo de si mesmo que leva ao autoconhecimento, a ajuda espiritual, o trabalho no bem, perdão com auto-perdão e a gratidão. Agora, isso não é tão simples assim, né, Valdenir? Porque nada é tão simples, né? Falar assim, muito rápido sobre depressão para os nossos queridos ouvintes é uma coisa. Agora, lidar com isso na vida, no dia a dia, é um desafio. Então, eu anotei alguns pontos aqui que talvez possam nos ajudar, Valdenir. Então, um primeiro ponto assim, que eu gostaria de considerar, Valdenir, é que é preciso olhar para o passado como uma referência. Então, eu pensei assim, preparando essa nossa introdução aqui, o que normalmente aparece nos quadros depressivos.
Eu tenho visto, o Valdenir deve concordar com isso, que normalmente a pessoa em depressão ela fica muito presa ao passado, né, Valdenir? Normalmente. Seja pela culpa, seja pela raiva, pela mágoa. Eu costumo dizer que é um excesso de passado, É né? um excesso de passado. Muito bem colocado, Valdenir. Eu penso que essa primeira conduta seja algo importante. Olhar para o passado como uma referência, uma experiência, e não como algo que define quem você é hoje. Na verdade, a gente acha assim, né? Ah, eu tomei essa decisão, então hoje eu sou isso. Não, você não é isso, né? O passado não define quem você é. É claro que as decisões vão levar você para o lugar A, para o lugar B, mas você é mais do que isso. Então, eu costumo comparar isso como aquele olhar de retrovisor, Valdenir, né? No carro, né? Você olha para o retrovisor, mas para avançar. Sim, claro. Você não vira a cabeça e se prende ao que está lá tá atrás na estrada. Então, é ter um olhar de retrovisor, porque cada dia é uma oportunidade de recomeçar a nossa vida. Então, esse é um ponto para a gente pensar. O segundo ponto é se perdoar por eventuais erros cometidos. Faltas, equívocos, investir em ações reparadoras, não autopunitivas, é humanizar os nossos erros. Não é dizer assim, errei, está errado, ponto final. Não, não é ponto final. O erro não é um ponto final, é um ponto que continua. Errei, eu não posso mudar isso agora, então é preciso fazer um trabalho de reparação. Então, para isso eu só consigo se eu, na realidade, me perdoar por eventuais erros cometidos, faltas, equívocos e assim por diante. O terceiro ponto para a gente pensar é compreender que nenhuma pessoa ou nenhuma experiência específica, nada disso é necessário para a nossa felicidade. Eu não vou ser feliz sem aquela pessoa. Ou eu não vou ser feliz se eu não fizer isso na minha vida. Felicidade não depende de ninguém e não depende de uma situação específica, uma atitude interna. Quarto ponto para se pensar, Valdenir, é compreender que a falta de esperança é um sintoma da depressão. Normalmente a gente não pensa assim na depressão. A desesperança, a falta de esperança é um sintoma da depressão e não uma resposta realista diante dos problemas da vida. Não é uma resposta. A vida pode ter esperança. Você pode ter esperança na vida. Fé. Fé na vida, fé no homem, como diz o grande poeta da música popular brasileira. Fé no que virá, Gonzaguinha. Mas quando estamos em depressão, a desesperança é um sintoma, não é uma resposta realista face aos desafios da vida. O quinto ponto para a gente pensar, que é preciso a gente aprender a lidar melhor com a autocrítica. Nós somos muito severos conosco, trabalhar um pouquinho mais a autocompaixão. Eu não sou alguém muito errado, não. Eu sou alguém tentando fazer o melhor, mesmo quando eu erro. Mesmo quando eu erro, eu sou alguém tentando fazer o melhor. Um sexto ponto é aceitar a vida como ela é. Essa aqui é o grande desafio, né, Henrique? Me permita até uma parte por favor, aí. Precisa, né? Porque esse é um desafio de consultório com quase todos os pacientes que a gente tem, né? Sim. Às vezes eu costumo dizer, a sua palavra de ordem é aceitação. A sua palavra de ordem é aceitação. Porque tem coisas... Eu aceito, Valdenir. Eu aceito. É isso, a minha palavra de ordem. Porque nós não podemos mudar o outro, não podemos mudar as coisas. O que posso mudar, eu mudo. Mas na grande maioria das vezes eu não posso mudar. E aí eu vou sofrer por uma coisa que eu não posso mudar. É isso mesmo. E pouco inteligente. É pouco inteligente. Esse sofrimento, na verdade, é o que, Valdenir? É o enfrentamento, é a batalha, é a guerra, é o combate, é o nosso padrão reativo. Comprovadamente, as neurociências, a psicologia clínica têm mostrado que o padrão reativo, ele gera ansiedade e depressão. Comprovadamente. Então, aceitar a vida é uma atitude compassiva e até de humildade. Agora, aceitar a vida não significa concordar com tudo que a gente cruzar vê. Os braços, cruzar os braços, né? Um sétimo ponto que eu gostaria de destacar é que a gente precisa, nos quadros depressivos, observar os nossos padrões perfeccionistas. Aprender a ser suficientemente bom, porque a gente quer ser excelente. Ninguém gosta de ficar na média, Valdenir. E o excelente é inimigo do bom. Exatamente. Então, o padrão perfeccionista, porque na depressão tem muito isso. Se a coisa não é excelente, então ela é ruim. É um pensamento dicotômico, do tudo ou nada. Sim. Ou tudo é maravilhoso, ou tudo está péssimo.
O Bruno Bettelheim, o grande psicanalista, ele tem um livro lindo que ele diz assim: pais bons o suficiente. O título do livro já diz tudo. Então, aprender a ser suficientemente bom. Ao invés de trabalhar e ouvir muito a voz da autocrítica perfeccionista, trabalhar a voz da aceitação. Isso é muito importante. Um 8º ponto, muito cuidado com a ruminação. A gente faz isso direto. O que é ruminar? Não larga o pensamento. Fica mastigando, mentalmente falando, aquele pensamento. E geralmente tem um tom, uma direção de pretérito, Valdenir. Porque ninguém rumina normalmente o que está lá no futuro. Você fica preocupado. Ruminação, geralmente é assim. Preocupação é futuro. Ruminação é passado. Então eu fico ruminando o passado. Porque no fundo a mente cobra que o passado tem que ter um sentido. O passado tem que fazer sentido. Por exemplo, mas como é que foi possível passar por isso? Porque olha só, tudo começou quando... Aí a mente vai se embolando cada vez mais, se enredando numa aflição que não termina na ruminação. Comprovadamente, ruminação aumenta o estado depressivo, piora o estado depressivo. Então, muito cuidado com a ruminação. Como é que cura a depressão? Desenvolver um pouco a atenção plena, se desapegar um pouquinho dos pensamentos. Você não é o que você pensa. E o passado? Por que o passado tem que fazer sentido? O passado é uma história que não tem que fazer sentido. 9º ponto para a gente refletir, Valdenir. Procurar estar com pessoas gratificadoras. Que estar com pessoas que reclamam, que são revoltadas. Isso é muito complicado, sobretudo para quem está em depressão. E o 10º passo, que não é um passo na verdade, o 10º ponto aqui para a nossa reflexão, cultivar a gratidão. A gratidão, ela tem o poder de potencializar o bom passado. E o perdão tem a capacidade de ressignificar o passado de dor, o passado mais difícil. Então esses 2 recursos estão sendo hoje amplamente estudados no campo da psicologia positiva, que é uma abordagem bem recente, a gratidão e o perdão. Então vamos investir muito em gratidão. A vida é algo de muito importante e a gente precisa agradecer a cada dia, a cada minuto, por tudo que temos, pelo que somos, pela nossa história, pelos recursos, pelas possibilidades, e tem sempre um motivo, existe sempre uma razão para nós agradecermos. Bom, são apenas pontos para a nossa reflexão, Valdenir. Ok? Perfeito. Há muitos pontos para reflexão, há muitas questões já para serem colocadas aqui, e as coincidências, né, que a gente diz aqui com todas as aspas possíveis, né? Nós temos aqui uma questão da semana passada, da Thalita lá de Magé, que eu vou começar por ela, tá, Thalita? Porque é em função do tema. Ela fala exatamente sobre a depressão. Ela faz uma série de colocações aqui, e que eu não vou ler, porque o texto dela é muito grande, mas ela diz, o fato é, ela tem depressão, ela sente depressão, ela está com dificuldade financeira, está desempregada, não tem dinheiro, e a família não aceita, não acredita na doença dela. Então a família diz que é preguiça, que é falta do que fazer, aquela coisa de, vai ver vitrine que passa a depressão. E ela está querendo aqui uma palavra de consolo, pelo menos, de carinho, de orientação, porque ela está doente, as pessoas não estão considerando a doença dela, muito pelo contrário, ainda estão menosprezando a situação dela. E ela, com isso, o sofrimento dela acaba aumentando. E ela fala um ponto aqui, que você me permite, antes da resposta, ela fala em situação de não pagar. Thalita, nós sempre falamos aqui que as universidades que formam psicólogos têm um trabalho interessante com os formandos, normalmente 9º, 10º período. Eu comecei com o 8º período. Eu estava muito ansioso, então eu queria começar mais cedo. Eu comecei no 8º. Então, mas 9º, 10º período, o pessoal está terminando a faculdade, eles fazem um trabalho muito bom. Aí você diz, mas não é espírita. O psicólogo não tem que ser espírita. O psicólogo tem que respeitar a crença, a religião ou a não religião da pessoa, do paciente. Eu atendo pessoas católicas, pessoas evangélicas e pessoas ateias. Eu não acredito em Deus. Isso ok, não tem problema. Vamos continuar conversando. Deus não vai ficar zangado com isso, por causa disso. Então,
Aí é contigo. Agora, Vamos lá. o que a gente pode falar para Thalita, lá de Magé? Thalita, muito importante a sua pergunta e nos dá a possibilidade de falar sobre um aspecto assim grave, é grave mesmo. Depressão é um transtorno na área do humor, é um problema psicológico, tem que ser tratado. Não é perda de tempo, não é falta de trabalho. Às vezes as pessoas falam, até com boa vontade, não, mas se você tiver assim um bom trabalho, se você ajudar alguém, né? Ajudar alguém ajuda, mas não vai curar a depressão Sim. como uma ação isolada, não pode. Então é todo um conjunto de ações que devem ser levadas a efeito para que a pessoa lide bem com a depressão. Thalita, nós compreendemos o seu comentário aqui, é grave isso. As famílias muitas vezes não entendem. Há um autor que faz uma comparação interessante. Imagine uma pessoa que esteja deitada assim, num leito de hospital, ela está fragilizada e você chega para as pessoas e diz assim, você precisa reagir, olha, o sol está lindo lá fora, e você podia dar uma volta na praça, na praia, no jardim ali da esquina. Você não vai falar isso para uma pessoa que está, enfim, ali num quadro de leito de hospital. Mas uma pessoa com depressão ouve essas coisas, né, Valdenir? Henrique, lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu até uso uma outra metáfora, né, parecida com essa. Sim, sim. Eu digo, é mais ou menos como se você chegasse com a pessoa com a perna quebrada e dissesse, corre 100 metros que você fica bom. Melhor essa comparação. É mais clara, exatamente. É mais clara, né? Eu estou com a perna quebrada. Não, você corre 100 metros que no final de 100 metros você está bem. Exatamente. Impossível correr com a perna quebrada. Depressão é como se fosse uma perna quebrada no campo afetivo, no campo da mente. É assim mesmo. Mas existe tratamento. A perna quebrada não vai ser engessada ou operada. Depressão também pode ser tratada e curada. Então é preciso assim que as famílias desenvolvam também uma sensibilidade, que adquiram conhecimento, informação, para que essas situações sejam evitadas. Ok, Thalita? Nós compreendemos, nos solidarizamos com você, esperamos que você possa abordar a sua família, quem sabe... hoje em dia existem muitos livros, não me vem nenhum à mente agora, mas livros bem populares que falam dos problemas psicológicos, vende até em banca de jornal, revista Mente e Cérebro, tem uma série de publicações muito boas, que são simples, não são exatamente técnicas, e que falam do pânico, da depressão, dos medos e assim por diante. Compra, dá de presente. Porque às vezes a família age assim por ignorância. Agora, com relação a você, procure o tratamento, Valdenir já orientou. Se um médico, psiquiatra, achar por bem prescrever a medicação antidepressiva, aceite, porque isso não é fraqueza. Muitas vezes as pessoas pensam isso, né, Valdenir? Só toma remédio antidepressivo, por exemplo, quem é fraco, quem não tem uma boa fé. Não é falta de fé. Depressão não tem nada a ver com fé. É uma condição psicológica, existencial, biológica. Tem uma série de fatores associados. A fé ajuda? Ajuda, sem dúvida. Mas não é o contrário. Não é a falta de fé deprime. Não é isso, amigos. Então a depressão é um outro conceito. Tá bom, Thalita? Boa sorte para você, tá bom? Um abraço, Thalita. A Maria Clara, lá de Niterói, gostaria que vocês me orientassem quanto o desgaste é grande em relação à irmã que tem esquizofrenia. O que fizeram para vir com tantas mazelas no cérebro? Como é que ela vai lidar com a irmã que tem esquizofrenia, né? E o que é que essas pessoas fizeram, segundo a pergunta dela, para terem mazelas no cérebro? É uma questão que merece um comentário, né? Vamos lá, como é o nome, Valdenir? Maria Clara de Niterói. Maria Clara, obrigado pela sua pergunta, muito importante, que nos faz pensar aqui numa situação também muito importante, né, Valdenir? Quando existe um quadro assim, de doença mental mais grave na família, a família toda está envolvida nisso. A gente não pode pensar em termos isolados, né? Do ponto de vista espiritual, espírita, porque trabalhamos com o modelo da reencarnação, as configurações familiares não se dão assim por acaso. Existe toda uma história pregressa que faz com que as pessoas se encontrem e reencontrem no cenário atual dessa família, de modo que todos estão envolvidos nesse quadro. Por isso, a pessoa que desenvolveu um transtorno dessa natureza, ela falou esquizofrenia, não é isso? Sim, você falou de lesões no cérebro, comprometimento, nem sempre, né? Alguns estudos até sugerem alterações no cérebro, mas os estudos prosseguem, né? Mas o que a gente quer destacar
é que na realidade assim, precisa ter muita paciência. Paciência, porque a pessoa não faz, vamos dizer assim, entre aspas, por maldade, né? Ela não quer incomodar, não é isso. Ela está num quadro de doença mental grave. A esquizofrenia é realmente uma doença mental grave. Tem que ser bem tratada. E a pessoa, a família como um todo se mobiliza. A depressão já faz isso, a esquizofrenia mais ainda. Então, é muita paciência, muita calma, muita tolerância e, ao mesmo tempo, conhecimento, que tem que estudar um pouco, tem que se informar para poder orientar bem a pessoa e até saber quais são os limites disso tudo, né? Tá bom? Muita paz para você e boa sorte, porque não é fácil lidar com tudo isso não, né, Valdemir? Com toda certeza. O Luiz Carlos já colocou a musiquinha ali de fundo ali, para todo mundo que está ouvindo aí já sabe que acabou meu tempo. Então nós voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor, levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor, levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno, peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. A apresentação, dia 26 de março, domingo às 19 horas. Arena Carioca Fernando Torres, Rua Bernardino de Andrade, 200, Parque Madureira. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Alô, ouvinte. Eu sou Givanildo Costa e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, toda terça-feira às 3 da tarde. Você vai aprender sobre o Esperanto, a língua universal, para unir todos os povos. Lembre-se, toda terça, 3 da tarde, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Diz o devido, Dan com Deus. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h30. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. Eu, Valdenir Cruz, e o nosso convidado da tarde de hoje, o Henrique Fernandes. Quando eu digo convidado da tarde, porque o nosso programa ao vivo é às sextas-feiras, à 13h. Mas ele tem uma reprise aos sábados, às 10 da noite, aos domingos, às 3 da tarde e pela madrugada, lá na terça e na sexta-feira, à 1h da manhã. Então, mas agora estamos ao vivo com a participação do nosso convidado, nosso amigo Henrique, que veio conversar um pouco conosco sobre depressão. Até o Augusto, lá de Irajá, pergunta: esse 18% aumentou em relação a quê? Em relação ao número de pessoas que tinha depressão. Então, se tinha 10 com depressão, passou para ser 11,8%, né, por cento. Ou 12 pessoas com depressão. Em cima do número que já existia, Augusto. O que é bastante grave, porque segundo a OMS, né, a tendência dos transtornos de humor é levar a uma primeira paralisia, digamos assim, né? Um primeiro obstáculo laboral, primeiro obstáculo ao trabalho. Serão os transtornos do humor. E a depressão, obviamente, dentre elas, é uma das que mais atua hoje, como dissemos, sendo o Brasil líder da América Latina em pessoas depressivas, que é muito triste. A Rosa Angélica, lá de Marechal Hermes, ela faz uma questão aqui, Henrique, perguntando se o homossexual pode trabalhar no passe normalmente. Ele pode trabalhar na casa espírita, no passe ou em qualquer outro lugar normalmente? A pergunta da Rosa, lá de Marechal Hermes. Sem dúvida que sim, Valdenir, porque na realidade o trabalho espiritual ele exige uma conduta moral equilibrada. E essa conduta moral não vai depender da orientação sexual da pessoa. A pessoa pode ser uma pessoa moralmente equilibrada com uma orientação hétero ou homossexual. A questão, então, deve se voltar, na realidade, para a conduta moral, em qualquer orientação sexual. O que se espera é que a pessoa tenha um comportamento moral equilibrado, né? Que ela seja uma pessoa que procure se conhecer, que ela mude os seus padrões pessoais em termos de moralidade, de conduta, inclusive na área sexual. Mas isso não vai depender se é uma pessoa dentro de uma orientação homo ou heterossexual. A questão é moral, não é de orientação sexual, não é isso? Então pode ser nenhum problema. Qualquer atividade da casa espírita está aberta a pessoas do bem, pessoas equilibradas, que levam a sua vida dentro das linhas razoáveis, né, do equilíbrio. Okay? Lembrando, Rosa, tem um livro do Emmanuel chamado Vida e Sexo, do Emmanuel e do Chico Xavier. Para você e para todos os ouvintes que queiram se informar um pouco mais sobre isso, o título do livro já é interessante, é Vida e Sexo. É bastante interessante, o livro é fininho, é fácil de ler, dá para ler assim. Agora eu sugiro que não leia, eu sugiro que estude, né? Esse livro do Emmanuel tem que estudar mesmo, tem que parar, pensar, discutir com o Emmanuel, o que ele quis dizer, né? E a gente vai nos informando, nós vamos nos informando mais sobre isso, tá bom? Um grande abraço para você, Rosa, lá de Marechal Hermes. Queria também mandar um abraço aqui para os nossos amigos aqui do WhatsApp, o Eduardo dos Santos, lá de Del Castilho, um nosso amigo que não colocou o número aqui, 2529 final, obrigado. O Augusto de Irajá, já respondemos a sua questão e queria que você respondesse agora como é que é o nome dela. Não colocou o nome dela aqui? Vou ver aqui. Ela disse assim: boa tarde, o programa é ao vivo? Sim, é ao vivo. Bem no alvo, no meu caso, começa um monte de coisas, trabalhos, manuais, tal, mas fico deitada sem ânimo de terminar. Quero sempre aprender ciências, história, botânica e tal, mas volto e paro tudo. A tendência é entrar para o quarto, fechar a porta, apagar a luz e não sair de lá. A Marisa, de Niterói. Encontrei o nome aqui. É que a gente está lendo aqui ao vivo, tá? É a Marisa lá de Niterói. O que você pode dizer para a Marisa lá de Niterói? Marisa, é preciso olhar para isso, né? Porque o que está na realidade, o que isso tudo representa? Eu não posso dizer assim com muita precisão. Mas o que eu penso é que você merece mudar isso, olhar para o que está acontecendo. Tem algum padrão pessoal de muita exigência e você acaba diante do desafio.
Você se empolga, você se entusiasma, mas pode ser que no primeiro momento não venha o resultado desejado. Será que você desanima e aí acaba entrando assim num quadro de desânimo, de apatia? Será que é isso? Eu não sei, Marisa, né? O que eu sei é que você merece olhar para isso, buscar ajuda, mudar, porque uma pessoa que funciona assim tem motivação, tem energia, quer realizar. Então o que está acontecendo? O problema não é a falta de energia, é dar sequência às suas ações. Então, será que é uma questão de planejamento, exigência pessoal? Existem outros fatores? Isso você merece, num processo de autoconhecimento, de estudo de si mesma, investigar, para você mudar e dar mais qualidade às suas ações. Tá bom, Marisa? Boa sorte. Né? Dentro dessa mesma ideia, do meu assunto ainda, o Gerson, lá da Barra da Tijuca. A gente parabéns ao programa, que é maravilhoso, etc. Ele disse: uma pessoa, às vezes, sente vontade de ficar sozinha e não quer ver ninguém em determinado dia. Porém, isso não é muito frequente. E a pessoa se sente bem assim. Isso já é um caminho para a depressão ou pode ser considerado normal? Veja só, Jéssica, uma pergunta bem interessante, né, Valdeni? Porque o querer estar sozinho não é nenhum problema, né? A gente aproveita até para colocar Nadir de Magé também nesse meio aqui. Cara, como se pode distinguir a depressão de um processo obsessivo? Já vai no caminho, né, Valdeni? Vamos lá, Gerson. Primeiro, isso não é necessariamente um caminho para a depressão. Portanto, não é necessariamente um sintoma já de um quadro depressivo se anunciando e se instalando. Não é isso. Muitas vezes a pessoa quer ficar sozinha. Agora, tudo, Gerson, vai depender do contexto e do significado dessa ação. Mesmo assim, isso não vai evoluir para a depressão. Porque o que faz com que uma pessoa queira se isolar das pessoas? Não sei. Vai depender da situação. Ela está cansada de ouvir as mesmas histórias, já não aguenta mais isso tudo, ou ela tem uma questão pessoal e ela tem, por exemplo, um certo grau de impaciência. Eu não sei o contexto e o significado do comportamento. Agora, o que eu sei, Jéssica, que isoladamente, uma pessoa que de vez em quando, ele até diz que não ocorre com muita frequência. De vez em quando. Se é de vez em quando, não é de vez em sempre, né? Se é de vez em quando, não caracteriza nenhum quadro depressivo, tá bom? E como fazer a diferença entre o quadro depressivo e a obsessão? Bom, isso é um tema delicado, né? Como é o nome, Valdeni, da pessoa? Enfim, a nossa amiga de Magé. Isso, eu lembrei de Magé, né? Os amigos aí de Magé, né? Nadir, senhora Nadir. Enfim, Nadir de Magé. O que acontece, né? É um tema delicado, porque, na verdade, fazer assim esse diagnóstico diferencial, digamos, né, entre depressão como um transtorno do humor, um problema psicológico, psiquiátrico, e obsessão não é tão simples assim. Às vezes eu penso que muitas vezes surgem opiniões muito apressadas, né? Não, isso aí é obsessão por causa disso, é depressão por causa daquilo. Calma, as coisas não são tão simples assim, não compartimentadas, não são mesmo, não é dividido em caixinhas, não. Até porque tudo se integra no campo da mente. Um vetor de influência espiritual, por exemplo, altera o humor. Agora, o que a gente sabe é que a influência espiritual não vai deprimir uma pessoa se essa pessoa já não tiver as matrizes psicológicas da depressão. Isso a gente sabe. Isso é interessante até isso destacar, a gente sabe. Porque a gente está falando numa rádio espírita, para o universo espírita, basicamente, e muitas pessoas colocam a culpa na obsessão pela droga, pelo álcool, por todas as dificuldades que ela tem. Não, isso é um processo obsessivo. Eu costumo brincar que isso é uma covardia com os nossos irmãos, né? Com obsessores, ditos obsessores, né? Que tem costa larga e tudo é culpa deles. Não é. Um obsessor ou um espírito não faz a gente ficar deprimido, não faz a gente usar drogas. Ele vai utilizar a nossa matriz, como você disse aí, para a partir daí atuar. Então, se eu tenho matrizes de mágoa, de revolta, de culpa, ou até matrizes de outras vidas que eu trago no plano inconsciente da mente, e mais uma série de fatores aí que a gente poderia destacar. Se eu tenho isso, então essa influência espiritual pode dar certo. Em que sentido? Dar errado, né? Para o obsessor é dar certo. Para ele dá certo. Para a gente é dar errado, né? Ou seja, mesmo se a pessoa não tem essas matrizes de culpa, de remorso, de ódio, de mágoa, ela vai sentir um incômodo
porque é uma influência espiritual, a pessoa detecta no seu campo emocional e mental o incômodo, o que Allan Kardec chama de uma obsessão simples no Livro dos Médiuns, uma obsessão simples. Isso pode acontecer, mas isso não vai evoluir para a depressão. Vai evoluir se a pessoa já tiver, Valdeni comentou, eu também, a doença, digamos assim, as bases da doença instaladas no seu psiquismo. Se tiver, isso pode funcionar desse modo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Normalmente, até onde nós conseguimos entender, juntando esses estudos de psicologia com a doutrina espírita, obsessão é um fenômeno de segunda ordem, não de primeira. Primeira ordem, primeiro plano, é o ser humano com as suas questões. Esse sujeito psicológico, espiritual. A obsessão vem no segundo plano. Pode vir com uma carga intensa, mas é segunda ordem. Um exemplo muito simples disso. Se você não tem, por exemplo, vício, um determinado vício, e o obsessor se aproximar e lhe sugerir adquirir aquele objeto para o seu prazer, mas você não tem esse vício, você vai dizer, coisa estranha, estou com uma vontade de fazer isso, ou enfim, mas eu nunca fiz isso. Isso vai sair do campo da mente. Mas se tiver a matriz do vício instalada, esse comando mental vai potencializar o desejo, que não é bem a vontade, é o desejo. Sim, e a pessoa vai e procura consumir aquele objeto da sua própria compulsão. Então isso aí ocorre. Mas nem obsessor vai instalar vício, vai instalar depressão, vai instalar pânico. Não é isso. Ok? Ok. É um tema complexo esse, mas é bem interessante, né, Valdeni? Eu costumo dizer que, por exemplo, eu não gosto de cigarro. O cheiro me faz mal, eu tenho alergia. Não adianta o espírito chegar e me sugerir fumar. Que tal, Valdeni, um cigarrinho, que tal né? um cigarrinho? Não vai rolar. Ele vai se afastar e vai procurar outro. Vai procurar alguém que dê essa oportunidade para ele. Isso é muito lógico, né, claro, Valdeni? Não é nada assim complexo, é isso mesmo. Dentro dessa mesma ideia, a Maria Clarice, lá de Petrópolis, diz que está com um sobrinho com depressão, internado, e que faz uso de drogas. Relação droga-depressão. Né? Existe sim. Existe, como nós comentamos no início, alguns estudos chegam a sugerir que o abuso de drogas em indivíduos com depressão, a chance de uma pessoa com depressão se envolver com drogas é 5 vezes maior do que com pessoas que não estão num quadro depressivo. Então, isso na juventude, por exemplo, é preciso muito cuidado e muita orientação e muito diálogo. Bom, o nosso jovem está internado. Já está internado. Não disse a idade. Não disse. E tem um quadro depressivo, provavelmente está internado em função da depressão, Valdeni? Muito provável. Ou diz mais o quê? Não, ela não diz os detalhes. Mas a questão da droga que aparece na pergunta, sim. Desculpa. Ela diz que ele está internado, é depressivo, está internado e usa droga. Usa droga, ok, desculpa. Então fazer uma relação aí entre... Então essa integração ela é complexa, né? É preciso falar realmente disso, porque pode acontecer. Provavelmente o jovem está internado não só pela depressão, mas pela questão da droga. Em alguns casos a pessoa pode se internar por conta da depressão se tiver ideias de suicídio, mas aquela ideação suicida intensa, e aí pode em alguns casos. Então, nesse caso, o jovem que usa droga está em depressão, está internado, precisa de muito apoio. Essa relação existe sim, Valdeni. E a droga potencializa muito a situação da depressão, né? Porque a droga é aquele grande canto da sereia, convida, depois leva para o fundo do mar. Porque num primeiro momento é o quê? A droga traz prazer. Por que uma pessoa se vicia em qualquer droga? Porque ela trabalha com o prazer. Ponto. Ela é boa, mas não faz bem. Sim. Nem tudo que é bom faz bem. Exatamente. Então a droga promove uma experiência boa para a pessoa. Boa de prazer. Mas é um prazer... Não vou dizer que é um prazer ilusório, não seria muito justo isso. É um prazer que é real. Entretanto... As consequências nunca são boas. Porque se as consequências fossem boas, não seria um hábito vicioso, seria um hábito saudável. É diferente. Então, há um engano nisso tudo, a pessoa ela entra num processo de ilusão, de se enganar, mas ela não tem culpa disso, ela adoeceu. Ela precisa de ajuda. Não basta chegar para uma pessoa, nem é justo chegar para uma pessoa envolvida com drogas ou qualquer
comportamento aditivo, como a gente chama, né, o vício, diz assim, você precisa lutar. Mas a pessoa já está lutando, não é justo dizer isso. O que devemos dizer, você tem que se tratar. Porque tem em qualquer quadro de dependência um vazio muito grande que a droga cobre. Por isso, esse é o gancho com a depressão, Valdenir. É o vazio. Com certeza. O comportamento aditivo, né, o vício, cobre esse buraco de vazio emocional que a pessoa tem. Cobre, e cobre mesmo. Só que cobre de uma forma perigosa. A droga é um caminho perigoso. Usando uma expressão de um grande estudioso dessa área, o jovem, ele quer fazer a jornada do herói, como tem nos filmes, o Hércules e outros tantos filmes, né, que traduzem esse mito, a jornada do herói. Ele quer fazer isso, mas ele interrompe essa jornada porque isso dá trabalho. Tem que ter o escudo, a espada. Usando elementos das mitologias, ele precisa de um mestre que vai lhe orientar, precisa do escudo, precisa enfrentar a floresta para vencer. Mas isso dá trabalho. Dá certo, mas dá trabalho. Só no final. Então ele interrompe essa aventura, a jornada do herói, como esse autor fala, e ele permanece num plano substitutivo da droga, onde ele afunda na tristeza, no vazio, compromete o sentido da sua vida. Então é um quadro lamentável, o jovem não tem culpa disso, precisa de ajuda e de muito amor. Com toda certeza. Não é crítica, não é condenação, é muito amor, muito acolhimento para ele ter a coragem de retomar a sua jornada e prosseguir a caminhada. Aqui pelo Facebook, até falar aqui também um pouco o pessoal do Facebook, que a gente vira uma tela, vira outra, são muitas telas aqui pra gente abrir. Mas a Islene Bertucci, ela faz um comentário aqui de se a droga legal, o remédio. Ok, o remédio para a depressão, ao longo do tempo, ele perde a eficácia, ele deixa de ser eficaz? É uma questão que ela coloca. Aí, Valdenir, é uma questão muito técnica, né? Assim, precisaria de um conhecimento do especialista da área, que é o psiquiatra, mas eu penso assim, na experiência como psicólogo, eu vejo que isso até pode acontecer, mas porque a pessoa não juntou à medicação o trabalho psicológico. Pode até acontecer, mas isso aí talvez exigisse a resposta do especialista na área da medicina, da psicofarmacologia, mas em linhas gerais, o que eu vejo, falo aqui da minha experiência, não sei como você vê isso, mas isso pode acontecer e a pessoa que fica só na medicação e não faz o trabalho interior da mudança, do autoconhecimento, da transformação, olhar para esse universo de sentimentos. Então a medicação ajuda, mas tem os seus limites, né? Suas limitações. Talvez isso deva ser melhor estudado, Valdenir. Muito bem colocado isso, porque o fato é, uma depressão precisa sempre. Eu vou destacar aqui o sempre, negritar, italicar, mas sempre, né? Uma depressão precisa sempre de um tratamento psicológico. Às vezes não precisa de medicamento. Isso aí. E quando precisa de medicamento, precisa estar associado ao psicológico. Então, só o medicamento não vai funcionar. Porque se a pessoa não se conhece, se ela não sabe por que está triste, se ela não sabe por que está tendo depressão, se ela não se vê, não tem como ela sair desse quadro. Então, aí, Islene, talvez seja essa a dificuldade. Vai tomando remédio, a pessoa vai tomando remédio, mas sem se ocupar, sem se preocupar com a terapia. E aí, realmente, a coisa pode não dar certo. Às vezes eu uso uma comparação, falando de coisa rápida, é você caminhar na areia quente. Talvez a gente já tenha até falado isso aqui. Caminhar na areia quente, no sol de 42 graus, em pleno Rio de Janeiro. Caminhar naquela areia quente descalço, ninguém consegue. Você quica. Sai pulando. Você sai pulando, igual uma bola quicando, você não anda. Então é preciso um calçado. O calçado vai dar o conforto necessário, a proteção necessária para você caminhar na areia quente. Agora, o que eu vou fazer nessa praia? Qual o sentido da caminhada? Eu vou para o norte, eu vou para o sul, vou mergulhar, eu vou ficar meditando aqui na praia. Isso é decisão da pessoa. Então a medicação é como esse calçado, que dá uma base, que dá um apoio, perfeito, uma proteção e vai mobilizar todo aquele jogo no campo
da ação bioquímica do cérebro, precisa de um equilíbrio nesse sentido. É o calçado. Agora, o sentido dessa caminhada, a vontade de caminhar, não tem sapato que vai fazer terapia. isso. É o autoconhecimento, é uma abertura para a dimensão espiritual, que isso comprovadamente tem ajudado muito. Jovens que estão envolvidos com práticas religiosas deprimem menos. Mas porque a religião tem mágica? Não, porque ela promove a abertura para o transcendente, para o sagrado, para a dimensão espiritual da fé e assim por diante. Então é preciso um trabalho interior. E a bioquímica dando a base necessária para isso. Bem, lembrar aqui os amigos do Facebook que não dá para responder todo mundo aqui do Facebook. Mas como eu faço toda semana, o pessoal de quarta-feira do Respondendo aos Ouvintes já respondia a todos, tá? Então, como eu faço toda semana, ainda hoje ou durante o final de semana, eu vou lá conversar com cada um de vocês em particular, respondendo a cada questão que vocês colocaram aqui, a cada comentário. Eu agradeço sempre a participação de vocês aqui no Facebook. Peço para compartilhar isso, para a gente dividir essas informações que nós estamos recebendo e passando aqui para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Henrique, o nosso tempo está acabando, mas tem uma irmã aqui, uma ouvinte, que disse que não queria se identificar, colocou só o bairro. Ela é lá do Jardim Sulacap. Ela disse, há 30 anos vivo em um casamento complicado, sempre tentando restaurar, apesar das muitas traições. Há 6 anos estou separada de corpos, mas convivo. Faço terapia, enfim. Mas em novembro de 2016 começou a aparecer manchas no corpo dele. Ele foi ao médico, enfim, era sífilis. E ele não comentou nada com ela e ela está muito aborrecida, muito triste com ele porque ele não comentou, não vai comentar, ela descobriu por acaso. E ela, como é que ela pode conviver com essa situação dessa? Qual é a melhor saída para ela? Lembrando, antes de você responder, que convidar os amigos do Meia, lá do João Batista do Meia, que amanhã às 10 horas vamos estar lá conversando com os nossos amigos lá do Meia sobre obsessão. Primeiro passo para a nossa irmã do Jardim Sulacap, buscar a orientação médica. Você precisa cuidar de você, se não fez isso, tem que fazer. Procurar um especialista para que você seja devidamente orientada, amparada, para você preservar a sua saúde. Segundo passo, colocar claramente para o seu companheiro o que está acontecendo. Porque um casamento se nutre do diálogo, da interação. Quando não há diálogo, se instala o tédio, se instala o desânimo, o vazio, a desesperança no âmbito dessa relação. Então, cuida da sua saúde física e diálogo com esse companheiro, para ver o que está acontecendo, o que aconteceu, o que deve ser feito, o que você pode fazer, porque a gente sempre pode encontrar um pouco mais de qualidade na relação afetiva que cada um de nós vivencia. Tá bom? É o que a gente pode dizer e desejar a você muita lucidez, muita consciência para lidar com tudo isso. Tá bom? A nossa amiga Nadir, lá de Magé, também deixou uma questão lá da semana passada. Já fizemos uma hoje, deixou a da semana passada. Ela disse que tem uns sonhos que ela... Não vou narrar a situação toda aqui, tá, Nadir? Mas o que a gente pode te orientar ou te dizer é, quando nós dormimos, nós deixamos o nosso corpo. Há um desdobramento. Você sai do seu corpo, como espírito, deixando o seu corpo lá na cama. E quando nós saímos do corpo, nós temos uma relação espiritual. Eu encontro com amigos espirituais ou inimigos espirituais, dependendo da situação, e pode haver também um encontro do seu marido, que está dormindo também fora do corpo. E aí há esse encontro, tá? Não tem nada demais nisso aí, não tem nenhuma obsessão, não tem nenhum problema nisso aí não, tá bom? Pode ficar tranquila, sossegada, faça sua prece antes de dormir e tudo vai se ajeitar, tá bom? Um abraço para você. Obrigado, Henrique, mais uma vez por estar conosco aqui. Agora tem que agradecer o Caio também aqui, nosso operador de câmera aqui do Facebook, obrigado. Luiz Carlos na técnica, obrigado. A Sheilinha nos telefones lá, nosso telefone fixo quase no museu. A gente não pode perder o emprego da Sheila, né? A gente tem que arrumar um jeito da Sheila manter-se empregada aqui. E obrigado a você por estar conosco aí nesses 55 minutos. Um grande abraço, um bom final de semana e para o pessoal do Meia, até amanhã, às 10 horas da manhã, lá no João Batista. Um grande abraço. A Rádio
Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você.